Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Hiperhumanos da Robson. É um podcast onde que a gente explora como a gente pode valorizar a inteligência natural numa era em que existe uma supervalorização da inteligência artificial. Meu nome é Joana, eu sou acionista e diretora de produto aqui na Robson. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vou pedir para o Oswaldo se apresentar. Meu nome é Oswaldo, eu sou cientista de dados aqui na Robson. Eu trabalho com tecnologia há mais de 10 anos e eu tô aqui na Robson tem 4 anos. E assim, hoje nós vamos falar de um assunto assim que eu gosto particularmente. Eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Legal. Queria pedir para vocês se apresentarem rapidamente, falarem o nome e um pouquinho da história de vocês. Eu sou a Rayane, prazer. Primeiramente, queria agradecer por poder estar aqui e participar com vocês. Eu sou profissional de RH, de recursos humanos. Sou formada em psicologia, formei em 2018 e com RH eu trabalho já há 11 anos e nessa área de tecnologia eu já estou mais ou menos, vai completar uns 4 anos, contratando só para essa parte, né, de desenvolvedor, programação, enfim. Então é um prazer estar aqui e espero agregar e contribuir. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou cientista da computação de formação, tenho mestrado na área, trabalho com tecnologia há 10 anos, sou muito apaixonado pelo tema, eu acho que esse é um tema bem legal, está super em alta, eu acho super importante a gente trazer essa discussão para todo mundo e estou muito feliz pelo convite e ansioso pelo papo. Não, então bacana. Então assim, hoje no podcast nós vamos falar um pouquinho de qual que é o limite da tecnologia, né? Então, assim, a gente pensando em um assunto que ele está tão presente na nossa vida, então o tempo todo a gente está utilizando alguma tecnologia, né? Então a gente está com o smartphone no bolso, tem milhares de aplicativos e a todo momento a gente está gerando uma quantidade muito grande de informações. Então, um dos pontos cruciais quando a gente fala de tecnologia é a parte de coleta desses dados, né? Então, quando a gente está utilizando o nosso celular, o tempo todo a gente está mandando alguma informação e algumas, às vezes até informações sensíveis para alguma empresa, e a gente não sabe como isso está sendo utilizado, né, assim, na maioria dos casos. Então, para a gente começar a falar desse assunto, então assim, eu queria saber de você, Caio, sobre essa parte, o que você pensa, quais são os impactos dessa coleta de dados irrestrita, assim, que a gente coleta uma quantidade muito grande de informações e a gente não sabe para o que está sendo utilizado. Qual que é o impacto disso na nossa vida? Assim? Eu acho que dá para pensar em diversos âmbitos da nossa vida, né? A gente pode ir desde política, né? Essa coleta de dados pode ser usado para construção de um pensamento político, social, uma construção de realidade mesmo, né? Por meio de redes sociais. A gente pode falar da privacidade, né? Que é até uma questão ética, as redes sociais e as ferramentas que a gente utiliza, elas sabem muito sobre a gente, até mais do que os nossos amigos, familiares, né? Muito por conta disso que você falou, dessa coleta irrestrita, e muitas das vezes a gente não sabe, né, o que está sendo coletado de fato, o que esses dados vão, para que esses dados vão ser utilizados. A gente teve agora recentemente uma questão que ficou muito em voga, assim, que é a Adobe, que anunciou que ia coletar, né, todos os dados que eles estão usando dos usuários, dos seus produtos, né, principalmente do Photoshop. Muito provavelmente os dados vão ser utilizados para treinar modelos de inteligência artificial, e muitas das vezes a gente está produzindo um insumo necessário para treinar esses produtos que a gente vai ter que pagar depois para utilizar, se a gente quiser utilizar, né. Eu acho que dá para falar também sobre aquele grande escândalo, né, da Cambridge Analytics, que eu acho que chocou o mundo inteiro, né, e revelou ali um esquema com uso de dados, né. Então, por meio do Facebook, eles conseguiram desenhar campanhas políticas direcionadas para certos grupos, né? O motor, né, a força motriz dessa feature, né, desse produto, é justamente os dados, né? Saber exatamente o que um grupo pensa, quais são os medos, as crenças, aquilo que é forte e fraco para determinadas pessoas, e gerar em cima disso uma construção de realidade manipulando a visão de mundo das pessoas, né? Então, se a gente vai pensando no ponto de vista político, né, é possível
eu acho que esse escândalo deu luz a isso, é possível ganhar uma eleição com dados que a gente coleta, né? Eu acho que dá para levar também para uma esfera psicológica. A gente passa muito tempo nas redes sociais, né? Então, os algoritmos estão cada vez melhores em entender o que a gente gosta, qual tipo de conteúdo a gente passa mais tempo consumindo. Às vezes, é até difícil para a gente conseguir discernir. Será que eu gosto tanto disso mesmo? Será que eu quero comprar aquele produto mesmo? Porque a gente se conhece, mas a gente não tem um histórico de dados da gente, né? A gente não tem, assim, o que o computador consegue fazer de forma tão exata e matemática, saber exatamente, a probabilidade dessa pessoa comprar esse produto é muito grande por conta do histórico dela, que eu tenho exatamente todas as datas, tudo que ela fez, por onde ela navegou. A gente tem uma questão de preço dinâmico, né, que hoje em dia é muito comum. Eu acho que é claro que, principalmente companhias de aviação fazem muito isso, né? Então, determinado... eles conseguem traçar uma persona ali e entregar um preço para determinada pessoa e outro para outro, né? Então, assim, a gente começa a perceber uma realidade que é moldada através dos dados, né? Então, assim, o mundo lá fora, ele começa a ser muito ditado pelos dados que que as empresas vão coletando da gente. E a gente não é só nem moldado, a gente é manipulado mesmo, porque a coleta dos dados traz informações em que os tomadores de decisão ou de acordo com o interesse das empresas pode criar os algoritmos, né, Oswaldo, e traçar o plano e o caminho que eles querem, igual aconteceu nas eleições nos Estados Unidos, até as compras, né, que a gente faz, a pessoa vai moldando aonde eu quero aumentar compras nesse lugar, desse produto, agora eu quero aumentar a adesão política para esse candidato nessa região. É como se fosse manipulando mesmo, né? E quando vocês falaram disso, eu fiquei pensando também que às vezes você acaba entrando numa bolha, né? Então, às vezes, você começa a ver alguns conteúdos e os mesmos conteúdos vão aparecer para você e você não vai nem descobrir outros conteúdos, né? Então, você acaba ficando fechado ali e você não tem nem a oportunidade de abrir para outros pontos. Uma outra coisa que me chama a atenção também, que é uma outra área, é com relação à parte de segurança também, né? Porque quando a gente pensa que você tem uma quantidade de informação muito grande das pessoas e até coisas muito específicas dela, a gente pode pensar também do ponto de vista de segurança, né? Uma pessoa tentando se passar pela outra e até mensagens de phishing super personalizadas. O que vocês acham disso? Assim? Eu acho que isso tem muito da parte de tecnologia, mas também tem bastante da parte de psicologia, né? Que é o que eles usam para tentar convencer que é de fato aquela instituição para você passar o dinheiro, ou então é um parente seu, né, que está precisando de alguma ajuda, né? Eu acho que dá até para ir além, né? Por muito tempo, a biometria era o que a gente tinha mais avançado em tecnologia para garantir que uma pessoa é ela mesma, né? E hoje em dia já não é mais, né? Tem muito banco que usa, por exemplo, a sua face para fazer a autenticação, para garantir que aquela pessoa que está tentando acessar dados confidenciais é ela mesma. E hoje em dia isso é possível de quebrar usando inteligência artificial. Com uma foto de uma pessoa, uma única foto, você consegue mimificar aquela posição que a pessoa fica, o formato do rosto, às vezes gerar uma luz, uma incidência de luz ali falsa, baseado no ângulo da face da pessoa, né? Então, assim, a gente está caminhando para um cenário em que o que a gente tem de avançado em tecnologia já não é mais, né, o ápice, né, já não é mais o estado da arte em segurança, né? Então, cada vez mais essa preocupação, eu acho que, como você falou, Oswaldo, ela é muito latente de será que a gente está investindo a mesma quantidade de recursos em proteção, em segurança do que a gente investe em avançar a tecnologia mesmo, né? Tem muita discussão sobre plágio, por exemplo, né? Os modelos conseguem gerar dados sintéticos, será que eles conseguem reconhecer outros modelos que geram também dados sintéticos, né? Então essa é uma questão muito interessante, é um problema muito grande, né, para ser resolvido, que eu acho que permeia muito sobre segurança de dados, né, como você falou. Não, achei muito boa essa reflexão. Legal. Que a tecnologia está se avançando mais rápido do que a nossa capacidade de criar segurança para essas tecnologias. Sim, exatamente. Não, mas então assim, entrando na linha dessa hiperpersonalização a partir de coleta de dados, hoje a gente sabe que principalmente mídias sociais, Instagram, TikTok, eles colocam um feed que é tão personalizado para você e que o algoritmo aprende tudo que você nem sabia que você queria às vezes. E aí cria-se até
coloca aquela vida e você vê a vida das pessoas de uma maneira irreal e assim, as pessoas ficam até muito imersas e saem um pouco da realidade, sabe? Então eu queria te perguntar, Rayane, qual que você acha que é a consequência desse consumo que é cada vez mais incentivado pelos algoritmos, o consumo desses conteúdos hiperpersonalizados, mas que às vezes não condizem com a realidade? Qual que é a consequência disso para o comportamento e a saúde psicológica das pessoas? Joana, isso gera uma certa dependência, né, das redes sociais. E quando você fica dependente de algo, toda dependência ela vai ser negativa, né? Tanto para a droga, para álcool, quanto para o celular. Vai ter consequências no sono da pessoa, às vezes até na postura dela, né? Isso vai afetando não só fisicamente, mas psicologicamente. E é interessante a gente pensar que se é algo físico, eu consigo mensurar. Por exemplo, a pessoa quebrou o braço, é tranquilo, todo mundo viu que está engessado, né? Mas se é algo mental, é muito mais difícil de perceber, né? E às vezes a pessoa fica naquilo, ela não consegue sair, ela fica viciada mesmo na rede social, né? E hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Por exemplo, eu tenho a Netflix, eu escolho o filme que eu quero, a série que eu quero comer alguma coisa diferente, eu posso pedir um iFood, eu quero ir em algum lugar, eu posso pegar um Uber, eu tenho o Google Flights, que eu pesquiso a passagem para qualquer lugar do mundo com diversos preços. Então, assim, é tudo muito imediatista. E aí a gente cria uma sociedade ansiosa, né? Não consegue esperar, egoísta, egocêntrica, né? Que é tudo ali na hora, naquele momento que ela quer, tem que ser ali pronto. Isso é o maior risco, principalmente em crianças, né? Quando os pais eles não monitoram a questão de telas, então o filho fica ali imerso naquilo. E aí, por exemplo, eu tenho criança em casa, né? Eles gostam de Homem-Aranha, dos super-heróis, é o dia inteiro, se deixar o Reels do YouTube, só super-herói, alimentando mesmo. Então, às vezes eles não querem nem parar, né? Então, eu acredito que a gente tem que tomar um cuidado, sim, né? Temos que, às vezes, conseguir identificar isso, né? Eu estou passando quanto tempo de tela, de rede social, eu fiquei muito tempo aqui, às vezes a gente fica, né? Nem percebe que ficou 30, 40 minutos, né? O tempo voa, então é ter um cuidado mesmo com isso. E você mencionou, então, como isso afeta principalmente crianças, né, que estão em formação, né, até do cérebro. Formou, né? Já tá ali viciado naquilo. Exatamente. Assim, eu não sei, pelo menos se já tem algum estudo, ou se você conhece, só uma curiosidade mesmo, estudos de formação de cérebro de criança que foi muito exposta, por exemplo, a telas quando ela estava em formação. Não sei se já tem, mas com certeza vamos ter, né? Eles falam que o cérebro, ele se forma até os 20 anos, né? Então, uma pessoa, assim, um adolescente, um jovem, uma criança, ele não tem o cérebro preparado para assumir, né, certas responsabilidades, certos conteúdos, né? E aí, se ele vivencia aquilo, ele pode, claro, sofrer um trauma, pode um futuro negativo, um impacto negativo, né? Sobre aquele desenvolvimento, aquele crescimento, né? Então, cabe aos responsáveis essa preocupação, essa conscientização, né? Explicar, olha, não é legal. Principalmente, eles falam que antes de dormir, é interessante a gente mexer naquela luz ali, né, do telefone até umas 18 horas, porque você já precisa ir preparando a sua mente, seu corpo para descansar, né? Então, se eu fico até 11, meia-noite no celular, aquela luz ali vai atrapalhar o meu sono. Então, tem que ter esse cuidado, né? Porque o cérebro, claro, voltando, né, no que a gente estava falando, o cérebro ele ainda não se formou. Então, se eu entrego o meu filho para o desejo dele, que é de ficar ali horas no telefone, ele vai passar a ser mais agressivo, né? Tem consequências também no foco, na concentração, né? Perde muita atenção facilmente. E tem estudos que já revelam isso, que o celular, as redes sociais em si, né, as telas em si, elas prejudicam muito a concentração, a produtividade ali do indivíduo.
Com certeza. E assim, não só afetam assim a nossa ansiedade e até, né, como a gente viu, a formação do cérebro mesmo, a gente também é exposto a conteúdos que não são reais, assim, né? Então eu acho que a gente vai sendo meio que manipulados a sempre comparar a nossa vida real com a vida da pessoa na internet, e principalmente crianças ou então adolescentes que às vezes não conseguiram ainda perceber que não é vida real, né? A gente tem que explicar isso e, enfim, mostrar para a pessoa ou para aquela criança que a vida não é assim, você não pode ter essas expectativas, aí você cria expectativas irreais, né? Então, realmente é um assunto bem complicado. Então, até aproveitando esse ponto que a Joana falou, a gente fica o tempo todo sendo bombardeado por cenas muito, muito bonitas, o pessoal viajando, indo em restaurantes muito bons. As crianças estão o tempo todo vendo propaganda de produtos que elas têm interesse, né? Então, Rayane, eu queria saber assim, qual que é a sua percepção disso, sabe? Porque o tempo todo eu só tô vendo coisas bonitas, né? As coisas dando certo lá no Instagram. Como é que fica a cabeça da gente, assim, né? Não só das crianças, mas das pessoas, né? Porque começa a gerar uma frustração, né? Assim, eu trabalho o ano inteiro para conseguir tirar umas férias de uma semana. E parece que o pessoal tá viajando o tempo todo, porque sempre tem alguém viajando, né? Então, assim, como que fica a nossa cabeça com essa quantidade de exposição que a gente tem, sabe? Só coisas boas acontecendo, sabe? Porque parece que a vida das pessoas acaba sendo muito melhor do que a nossa, né? Porque as coisas ruins que acontecem com elas, elas não postam, né? Então parece que é só coisa boa. Verdade, Oswaldo. Isso, eu acho que entra muito na nossa estima, né? Na nossa autoestima. E aí, quando a gente para analisar essas questões, a gente tem ali, por exemplo, pessoas que postam foto e aí você vai ver as curtidas, né? Imagina você posta uma foto, ninguém curte. Como que você vai se sentir? Né? A gente se sente mal, afeta muito. Você começa a se perguntar por que ninguém curtiu, o que eu fiz de errado, né? Então, sim, está muito interligado. E não só com relação à viagem, né? Às vezes um corpo ali perfeito, né? Você vê que a pessoa... ela já fez lipo, já pôs silicone, ela já fez inúmeras coisas. Sua genética não pode ser comparada com a dela, né? Por exemplo, a forma que eu me alimento é diferente da dela. Então, cabe a nós essa análise, né? De falar assim, gente, vamos vir para a realidade. Dá para eu viajar o ano todo? Não dá, não tenho dinheiro para isso. Se fulano consegue, que bom. Então, eu acho que a gente tem que pegar mais para se inspirar, né, não, ele foi para esse lugar, legal, tenho vontade, quero ir, quero conhecer, do que comparar, né, nossa, ele já foi ele já fez 3 viagens esse ano, eu não fiz nenhuma, então não pega assim de comparação, mas de inspiração, né, eu acho que a gente indo por essa vertente vai machucar menos, né, porque realmente a gente fica às vezes assim, eu também fico, claro, quando eu vejo ali um Reels, alguma coisa sobre academia, né, sobre alimentação, às vezes eu me cobro, eu me culpo, né, e isso muitas vezes não é bom, a gente ficar com essa cobrança, essa culpa, né, mas sempre buscar fazer dentro do que a gente pode, dentro das nossas condições. E lembrar que tem as pessoas que vivem disso, né, que são blogueiras fitness ou então blogueiras de viagem. Esse é o trabalho delas, elas recebem para todos, elas recebem para isso e o objetivo, o trabalho delas é isso, né? E aí às vezes a gente se compara, assim, tendo o seu outro trabalho, tendo família, filhos, uma casa, e, assim, várias coisas para administrar. E aí você olha e fala, nossa, mas eu não tenho o corpo dessa blogueira. É irreal isso, mas vem uma culpazinha, né, ali por trás, quando você vê, assim. E a plataforma ela vai entregar esse tipo de conteúdo, né? Porque ele vai viralizar mais, ele vai ter mais acesso. As pessoas gostam de estar em contato com essa hipervalorização do corpo, da rotina, dos bens. Então a rede social ela entende que aquilo engaja muito, então ela entrega mais esse tipo de conteúdo. E aí uma coisa alimenta a outra, né? A pessoa ela entende que a plataforma dá mais atenção para aquele tipo de conteúdo, então ela produz um conteúdo mais nessa linha e menos numa questão mais real, né, assim, mostrar a rotina de verdade, né? Então acaba ficando um ciclo, né?
E se a gente não, né, não se entender no meio desse ciclo, a gente se perde mesmo. Eu acho que é legal a gente parar e até analisar, sabe, o que aparece para mim no Instagram. Por exemplo, eu já fiz essa análise. Para mim tem muita receita. Tem muito sobre exercício físico, que eu gosto. Tem muito sobre criança, porque eu tenho 2 filhos, né? Então, muito sobre essas atividades. Então, eu acho que o que a gente pode fazer de bom é, às vezes, curtir aquilo que vai agregar, né? Às vezes a gente curte só algo referente à tragédia, né? E aí eu até vi um estudo que quando a gente fica triste, ou até mesmo quando a gente vê um noticiário que fala alguma coisa sobre tragédias, sobre coisas tristes, a gente fica 5 horas com a imunidade baixa. Então, assim, impacta o nosso corpo, a nossa mente, né? Você parar para pensar, nós 5 horas com a minha imunidade mais baixa, porque eu vi algo ruim, algo que me fez mal, e isso vale para pessoas também, né? Às vezes você segue alguém ali que não vai de acordo com o que você tem de valor, de princípio, né? Algo que te fere. Então, segue algo que vai te agregar, que vai te trazer algum retorno positivo. E assim, e tem uma coisa também que acontece, é que a gente acaba que o tempo todo, se você tem 10 minutinhos de folga, você acaba pegando o celular para ver alguma coisa. E alguns comportamentos que antes a gente tinha, né, alguns hábitos, ler um livro, até mesmo conversar, né, sentar numa roda de amigos e conversar, a gente acaba não tendo mais, né. Por exemplo, às vezes você vai num restaurante, tem vários amigos lá e tá todo mundo no celular, né. Às vezes tem 2 conversando e o resto tudo no celular. Qual que é o impacto disso para a nossa vida, sabe? Porque às vezes a gente acaba deixando as relações de lado, as reais de lado, para ter uma relação virtual, né? Então, assim, eu estou conversando com com a pessoa que eu jogo e a pessoa que está ali do meu lado, você não está conversando. Isso aí é bem complexo. Mas eu vi um estudo sobre isso que fala o seguinte: quando eu converso pessoalmente, olho no olho, a chance de falar sobre mim, ela diminui de 30% a 40%. Então, assim, eu falo mais, né, sobre a vida, sobre situações, enfim, sobre diversos assuntos. E quando eu já vou ali para a rede social, quando eu vou, por exemplo, no WhatsApp, às vezes no Instagram, mando um chat ali para alguém, eu vou estar sempre falando mais sobre mim. Então, tem 60% de chance de falar mais de mim quando eu estou, né, ali na rede social, no celular, do que pessoalmente. Então, compensa muito mais conversar pessoalmente, porque aí a chance de você falar de outras coisas, né, de fazer análise, de falar de assuntos sobre o universo, de não ficar centrado só em você, ela é muito maior. E só mais um ponto que eu acabei pensando que você falou antes, da questão da concentração, que é algo que eu percebo muito, assim. Com essa questão de vídeo curto, às vezes você acaba vendo vários vídeos curtos o tempo todo, e isso te gera uma satisfação muito grande o tempo todo, né? Porque você já está vendo novidades. Então, às vezes você vai ver um filme mais demorado, um filme de 3 horas, que antes pra gente você conseguia curtir muito vendo um filme de 3 horas, às vezes você vai dormir no meio do filme, né? Porque você está acostumado com ter novidade o tempo todo, né? Isso tem uma dependência muito grande dessa questão de vídeo curto, do ponto de vista psicológico. Eu acredito que afeta. Eu estava até lendo recentemente que realmente, né, afeta a concentração, sim. E aí, se a gente parar para pensar, né, vamos supor, você está trabalhando, seu celular chega uma notificação, você vai parar para poder ver o que é. E aí tem estudos que falam que até você retomar o que você estava fazendo ali do seu trabalho, você vai gastar uma média de 20 minutos. Então, realmente, hoje, quando eu paro ali no Reels e fico no celular um tempão, e aí eu paro e vou ver um filme agora, eu não vou conseguir ter um foco suficiente, uma concentração suficiente, às vezes, para entender. E eu nem falo só de filme, né? Às vezes você pega uma leitura que é mais densa, vai te dar sono, né? Você vai desistir, você vai parar inúmeras vezes para até conseguir retomar. Então, realmente, ficar muito tempo em tela tira totalmente seu foco, sua produtividade, sua concentração, sua atenção.
né? Então, tem estudos que falam que a gente precisa sim reduzir, tentar colocar ali, por dia eu vou mexer 2 horas, entendeu? E tentar seguir aquela meta, né? Às vezes o iPhone até tem um lembrete, né? Ele avisa, seu aumento nas telas ficou em X%. Não, e tem vezes que eu assusto, que eu falo, gente, eu nem percebi que... Eu coloco limite. Isso. E toda hora, na hora que eu vejo, já cheguei no limite, eu nem vi o tempo passar. Desse jeito. Então, assim, o ideal é isso, né? Porque realmente vai atrapalhar, assim, para ver um filme, para ler, né? Às vezes até para conversar. A gente estava falando, né? Na pergunta anterior, você não consegue, você vai querer, a pessoa tá falando com você, você vai querer ver o celular, se vibrar, se você sentir que chegou alguma coisa, você fica incomodado. Né? E é ruim, né? Você tá tendo uma conversa com uma pessoa, aí no meio da conversa ela já tá olhando o celular, aí assim... Verdade. Sim. Então, gente, agora mudando só um pouquinho de assunto, mas ainda nessa linha de como a tecnologia vem cada vez mais substituindo relações humanas e a gente troca, às vezes, a vida real pelo celular. Eu queria falar um pouquinho de um assunto que hoje já está até um pouco batido, que é a inteligência artificial, mas no âmbito de inteligência artificial para coisas que a gente antes falava que era só humanos, como, por exemplo, criar música, fazer quadros, arte, enfim. Então, Caio, eu queria ouvir um pouquinho de você, se você acha que é possível chegar no ponto em que a inteligência artificial vai substituir a criatividade humana? Será que ela vai evoluir tanto assim a ponto de substituir até uma coisa que a gente achava que era inerente do ser humano? Gente, eu acho, para ser bem honesto, eu acho que sim. Eu acho que se a gente for traçar um histórico da evolução tecnológica, principalmente falando de inteligência artificial, machine learning, a gente está falando num espaço de tempo muito curto. Se a gente pegar ali o primeiro trabalho que inaugura um pouco do que a gente tem hoje de tecnologia, a gente está falando de 10 anos, né? O primeiro artigo sobre redes generacionais. Se a gente vai falando do artigo do Google, que ele traz uma robustez muito grande para esses modelos, a gente está falando de 2017. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa nova surgiu, e a gente consegue, e é engraçado que essa discussão ela está saindo um pouco da academia, né? Antes esse salto que a gente tinha desses modelos de inteligência artificial, ele era muito restrito a quem estava trabalhando com esse tipo de tecnologia. E hoje a população, até menos instruída em tecnologia, consegue perceber essa mudança. A gente consegue ver com o ChatGPT, a gente consegue ver com aplicativos que há um ano atrás não conseguia gerar algumas imagens, gerar algum tipo de vídeo, hoje consegue com uma facilidade muito grande. A gente falou sobre a questão da segurança, né? Hoje em dia existem vários aplicativos que conseguem, às vezes, gerar a voz muito parecida, até idêntica de alguém, com muito pouco material, com muito pouco dado. Então, assim, eu acho que o incentivo para o desenvolvimento dessa tecnologia, ele existe, vai continuar existindo. As grandes empresas colocam muito dinheiro nisso, né? A gente tem a empresa mais valiosa do mundo. É uma empresa que não começou trabalhando com inteligência artificial, mas hoje trabalha, que é a NVIDIA. As ações nos últimos 10 anos, elas aumentaram mais de 10 vezes, porque eles produzem muito material e trabalham muito com inteligência artificial. Então, assim, eu acho que é muito difícil fazer previsões, né? É até um erro fazer previsão, porque na maioria das vezes nunca é exatamente o que a gente pensa, mas eu acho que a gente vai começar a caminhar para uma era em que a inteligência artificial vai começar a não substituir, mas conseguir mimificar muita coisa que a gente atribuía só para o ser humano tão bem que a gente não vai conseguir mais distinguir o que é feito por uma pessoa e o que não é feito. Então eu acho que assim, o futuro é bem nesse sentido, assim, da gente começar a talvez traçar essa régua em outro lugar. Será que isso aqui era só humano mesmo? Ou será que a gente não tinha tecnologia o suficiente para achar que era mesmo do humano, sabe? Será que o nosso conhecimento, quando a gente resolveu traçar essa linha de que criatividade era uma coisa dos humanos, que música era uma coisa dos humanos, será que era mesmo? Talvez não seja exatamente assim. Olha só, imagina você comprar um quadro de milhões de dólares e ele foi feito por uma inteligência artificial. Às vezes eu me pergunto assim, será que as pessoas compram esses quadros pela pessoa que pintou ou pela beleza do quadro, sabe? E aí assim, né, pode ser que as pessoas no futuro nem vão saber se foi realmente um humano, né, ou a inteligência artificial, e isso nem vai importar. E isso acaba gerando até algumas dúvidas, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está
para ela conseguir gerar esses quadros, né, essas músicas, tem várias músicas, vários quadros que ele está pegando essas informações. Então, o que é criatividade e o que é plágio, né? Porque, assim, se ele está pegando 2 quadros e fazendo uma mistura deles, vai ficar um quadro muito bacana. Mas os traços é o mesmo daquele pintor. Então, isso é criatividade ou é plágio? Né? É interessante esse ponto, porque o que é criatividade, né? Se a gente for parar para pensar o pintor, será que ele não teve inspiração? Será que o cérebro ele não faz um trabalho de juntar uma coisa que você teve na sua infância, uma experiência que você teve um dia, que não tem ligação direta com aquele quadro? Será que o cérebro não faz um pouco do que a gente está aprendendo a fazer com as máquinas hoje, né? Qual que é o processo criativo se a gente tivesse que transformar ele numa fórmula matemática, por exemplo? Será que a gente talvez não consegue entender exatamente o que o cérebro faz, e aí por isso a gente atribui a uma coisa exclusiva da gente? Ou será que não tem um processo mesmo? Será que não tem uma fórmula? Será que a criatividade não tem um algoritmo? E aí agora a gente está descobrindo que talvez seja possível mesmo. Talvez a criatividade seja matemática, talvez a gente consiga... Mensurável, né? Mensurável. Com as variáveis corretas, eu consigo reproduzir uma obra, ou eu consigo criar uma obra que tem impacto nas pessoas, tanto quanto se tivesse sido criado por uma pessoa, né? É porque antes a gente não tinha tantos parâmetros igual a gente tem hoje dos modelos, né? Então é como se a gente, ao invés de estar criando só uma imagem, a gente está como se fosse construindo um comportamento, e esse comportamento que vai criar essa imagem, né? Então a gente iria nesse sentido, né? E talvez a gente tenha dificuldade de pensar isso, porque talvez seja ruim, né? Você pensar que uma máquina consegue fazer o que a gente achava que era apenas nosso, né? Então, mexe muito com o nosso ego, né? A nossa sensação de lugar no mundo, né? Cria uma angústia, né? Cria uma angústia muito grande, né? A gente vê direto assim, esses anúncios, né? Teve um anúncio grande agora que é uma inteligência artificial que promete fazer o que muitos programadores fazem, e programação era uma área considerada muito intelectual, muito difícil, né? Que exigia muita lógica, muita matemática. Então, assim, não é legal pensar, né, que uma empresa talvez no futuro consiga comprar uma licença de um software que substitui um time de tecnologia, por exemplo, né? A gente não quer pensar nesse tipo de coisa. Mas a grande questão é assim, se a gente for encaixar essa evolução, qual o papel dessa evolução na nossa sociedade? Se a gente for colocar, por exemplo, na nossa sociedade, né, assim, será que as empresas vão resolver não investir? Será que essa moral, essa régua ética, ela vai falar mais alto do que, por exemplo, às vezes o lucro, né? Será que se eu conseguir trocar um time que não está performando muito bem por um produto, né, por uma máquina, eu acho que os motivos para tomada de decisão em favor dos algoritmos, da inteligência artificial, vai ser maior do que os para não investirem. Parece até que a gente está voltando na Revolução Industrial, assim, quando a gente se questionava, não, então vamos ser substituídos por máquinas, não vai ter emprego. Aí eu fico me questionando, será que é só uma outra fase que vai ter uma transição para os humanos serem realocados em outras coisas? Só espero a gente não ser realocado de volta para as fábricas, e aí a inteligência artificial pensa pela gente. Não, mas bacana. Essa questão da Revolução Industrial é interessante, porque esse é um paralelo muito feito, né? Assim, será que a gente só não está com medo de novo de uma inovação, né? Da mesma maneira que as pessoas temiam o Excel há muito tempo atrás, quando se usava planilha, né? E eu acho que esse paralelo é um pouco perigoso, porque a gente não está falando mais de uma simples ferramenta que consegue facilitar a vida das pessoas, que consegue deixar o dia mais produtivo, né? A gente está falando de uma tecnologia que consegue resolver problemas que estão há mais de 100 anos abertos, né? A gente viu principalmente a OpenAI usando inteligência artificial para resolver problemas de produção de proteína, que é um super problema da área da biologia. Problemas matemáticos são super difíceis. Então, assim, será que é realmente só mais uma ferramenta que facilita o dia a dia? Ou será que a gente está falando de outra coisa, né? Será que, por quanto tempo a gente vai continuar fazendo esse paralelo e tentando se sentir seguro no sentido de, as pessoas vão usar inteligência artificial no dia a dia para produtividade, para deixar o dia mais, enfim, para ser mais produtivas, mais performáticas, mas será que é isso mesmo? E pode ter até um lado positivo, assim, disso, de a gente finalmente conseguir resolver problemas que a gente nunca conseguiu, assim. Pode ser resolver o problema do aquecimento global, por exemplo, sabe? Ou o problema da fome no mundo. Enfim, coloca todas as máquinas de inteligência artificial para se conversarem e resolverem esse problema.
Mas enfim, mas eu acho que é uma coisa, é uma inflexão ali na curva de evolução humana muito maior do que a Revolução Industrial. Eu também acho que é um salto muito maior mesmo. Só que tem algumas coisas que eu acho que nem tudo ela já consegue resolver hoje, né? E muitas coisas acaba que tudo que a gente está tentando resolver agora, o pessoal acha que fala que o ChatGPT vai resolver, os LLMs vão resolver, mas tem várias outras tecnologias, né? Várias outras algoritmos de machine learning que resolvem problemas muito específicos e resolvem melhor. Então, assim, eu queria saber, assim, o que você acha dessa questão de o pessoal está tentando resolver tudo com LLM, sabe? E algumas coisas não podem ser resolvidas assim. Outros modelos, outras tecnologias, talvez até modelos estatísticos que são mais determinísticos, resolvem de forma muito melhor. Você também vê esse hype que existe dos LLMs e o pessoal querendo de toda forma utilizar isso? Não, com certeza, né? Eu acho que a inteligência artificial entrou para a moda, né? E a tecnologia surfa nessas ondas, né? E aí tudo virou inteligência artificial e tudo precisa ser resolvido com inteligência artificial, né? Às vezes um modelo, igual você falou, estocástico mais simples, um modelo estatístico mais simples, resolveria com um custo menor, seria mais eficiente, seria uma coisa talvez até mais específica para determinado problema, mas se não for inteligência artificial, não é legal, né? Não está dentro dessa nova era, né? E com certeza, eu acho que a gente vê muitas empresas e o cenário de tecnologia, ele gosta muito de seguir algumas ondas que vêm do Vale do Silício, algumas coisas que bombam muito lá nessa região, principalmente pelas Big Techs, e vai seguindo meio que de manada mesmo, né? A gente tem, parece que as empresas acham legal usar alguns termos para talvez atrair mais clientes, atrair mais pessoas de tecnologias, funcionários, etc. Então, assim, com certeza, inteligência artificial até, se você for olhar a risca, né, o que a gente chama de inteligência artificial na academia é muito maior do que se chama hoje, né? Inteligência artificial é uma grande área da ciência da computação, e quando a gente está falando de ChatGPT, a gente está falando de uma coisa muito específica, de um modelo muito específico, dentro de machine learning. Então, assim, nem tudo é inteligência artificial. A maioria desses produtos, né, que acabam furando a bolha, eles são uma coisa muito mais específica, né, muito mais segmentada dessa grande área que é a inteligência artificial. Eu não sei se eu respondi, Oswaldo. Não, era isso mesmo, assim, eu também acho que inteligência artificial é algo muito maior, né, e assim, LLM é um pedaço ali dentro, né, e assim, tem várias outras caixinhas que às vezes as pessoas acabam deixando de lado, mas que às vezes tem um poder muito maior para problemas específicos, né. Oswaldo, eu lembrei de um caso, uma vez, eu achei interessante com o que você falou, eu estava assistindo uma palestra, era sobre inteligência artificial, e eu lembro que era um trabalho que estava sendo apresentado, e esse trabalho usava a árvore de decisão. A árvore de decisão é um algoritmo binário simples ali, e na época eu estava estudando sobre SVM, né, Support Vector Machine, e eu estava achando super legal, super interessante, é um modelo estatístico também, e eu lembro de ter perguntado assim, por que vocês não usaram SVM no lugar de árvore de decisão? Porque eu estava achando muito legal aquele assunto, e o professor respondeu, porque não precisa. A árvore de decisão é um algoritmo muito mais simples, o que a gente quer é entender exatamente por que ela está tomando essas decisões, e o SVM é muito mais caro, não faz sentido a gente usar SVM para esse problema. Então, as perguntas de pesquisa geralmente tem que partir exatamente, né? Qual que é o problema que eu estou querendo resolver? LLM é a solução para tudo? Não é, né? A gente sabe que não é, mas atrai mais público, né? Mais legal. O ChatGPT faz muita coisa, ele passa essa sensação de que é uma pessoa que está conversando, né? É o mais próximo que a gente tem de interação, vamos dizer assim, humana, né? Então eu acho que também está muito nessa linha, assim, de atrair mais atenção por esses motivos. E esse ponto que você falou, eu acho muito interessante, porque assim, o SVM acaba que é muito mais caro do ponto de vista de custo computacional, e também, quando a gente pensa, a árvore de decisão é muito mais fácil de você interpretar, né? Então, é um dos problemas que a gente tem em LLM, né? Sim. Porque são redes neurais, você não consegue entender muito bem por que ele está tomando aquela decisão, né? Então, tem essa questão. Então, assim, se a gente está falando de problemas que eu preciso saber o que está por trás, isso acaba sendo muito importante. Isso, assim, me puxou um assunto, assim, muito diferente, assim, que é porque hoje em dia a gente tem vários algoritmos, né, que a gente usa para fazer tomada de decisão. Então, por exemplo, em alguns lugares eles usam algoritmo para saber quantos anos a pessoa vai pegar de cadeia, ou então um algoritmo de reconhecimento facial.
Então, essa parte da justiça, do viés, dos algoritmos, também é algo que é muito importante assim, da gente pensar, né? Dessa parte, assim, eu acho que tem uma parte muito forte em tecnologia, também muito forte na área de psicologia, porque envolve muito essa questão de sociedade. Eu queria saber a opinião de vocês, sabe? O que vocês acham dessa questão de os algoritmos decidindo a vida das pessoas? E assim, querendo ou não, todos os algoritmos são escritos por humanos. Então, até então, né? Porque menos, né? O ChatGPT também pode estar escrevendo daqui a pouquinho. Sim. E querendo ou não, tem um preconceito, um viés da pessoa que escreveu. Como é que a gente consegue cercar esses cenários? O algoritmo carrega o viés, né? E eu acho que é interessante essa discussão, porque é a tecnologia trazendo um problema social, né? Então, assim, o algoritmo ele está refletindo uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? A gente tem o preconceito, a questão que você falou, né? O conjunto de bases de dados, até existem técnicas, né? Para você tentar deixar ela mais uniforme, ali, tirar um pouco dos outliers, tentar deixar mais distribuído a base de dados. Mas de fato, né, assim, você acaba trazendo para esses algoritmos um problema social, do racismo, do preconceito. A gente tem inteligência artificial que pontua melhor currículos masculinos, mesmo que mulheres tenham exatamente a mesma qualificação. Então a gente tem muita ferramenta de seleção de currículo que às vezes não tem uma curadoria humana, né? Então, assim, qual foi o conjunto de dados que treinou aquele modelo, né? Qual que é a transparência por trás desse processo, né? Essa é uma discussão interessante, que vai muito do que a gente está falando agora, né? Sobre esses modelos serem difíceis de interpretar. Por que essas decisões estão sendo tomadas, né? Será que a gente não está trazendo um preconceito enrustido, transformado em forma de automação, de praticidade, de performance, né? Essa é uma discussão interessante, né? Que precisa ser trazida também à tona, de entender que se tem um algoritmo que está te sugerindo alguma coisa, ele foi treinado num conjunto de dados para te sugerir aquilo, né? Então, se o nosso conjunto de dados, se a nossa realidade tem problemas, e se a gente não fizer nada para que os algoritmos lidem com esses problemas, que eles entendam esses problemas, a gente vai carregar esses problemas também para a tecnologia. Só para complementar o que você falou também, nós temos muitos profissionais da computação, né, que não têm uma formação social, uma formação em humanas, né? Então, acaba que tem ali algo sofisticado, mas que não tem aquela sensibilidade de entender assim, qual que é a consequência disso, né? Então, até quando foi produzido um celular, tablet, eles não pensaram o que isso vai acarretar, né, para uma criança, para um adolescente, enfim, para a sociedade como um todo. Então, eu acho que seria assim, interessantíssimo se a computação e a ciência humana caminhassem juntas, né? Se ambos estivessem ali pensando no que formar, no que construir para a sociedade, isso traria uma visão mais humana, né? Para esses sistemas, para esses softwares, enfim. Que às vezes a gente poderia até resolver um problema nosso, do nosso viés, do nosso próprio preconceito, da exposição que a gente tem com um algoritmo, treinando ele da maneira correta. Mas se a gente treinar os algoritmos exatamente com o nosso viés, a gente está só replicando o problema. E a gente não está tentando resolver. E às vezes ia ser até mais difícil a gente tentar resolver por a gente mesmo, tentando, enfim. Mas realmente... E esse ponto que você falou, eu achei muito interessante, porque tem acontecido muito isso, né? Antes, o pessoal de tecnologia ficava muito isolado, né? Então, você ia lá, sentava, estou procurando em acertar o máximo possível, só quero acurácia, né? Mas agora o pessoal tem criado vários projetos para pensar nesse outro lado, sabe? Então, acaba sendo projetos multidisciplinares, que é o que tem que ser feito, né? Porque às vezes a pessoa está pensando só no técnico, mas ela não está pensando assim, eu erro aqui 1 em 100 mil. Mas esse que eu erro, o quanto ele pode afetar a vida de uma pessoa, né? Então é nesse caso que eu tenho que ter esse lado humano para saber, nesse caso eu tenho que conseguir cercar, eu tenho que fazer uma curadoria, e para esses casos que são muito difíceis, eu jogo por um ser humano ir lá olhar, né? Então assim, isso eu acho muito bacana.
E um ponto que você falou também, Kai, era essa questão de ter esse viés do programador e a gente ter formas de tirar, meio que limpar os dados, né, para poder tentar cercar esses cenários. Às vezes o viés está nos próprios dados, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, você não quer fazer distinção de gênero, então você vai lá e tira o gênero da sua tabela e tudo mais, mas aí tem uma outra coluna que você não percebeu, pergunta se você é mãe ou não. Então, de forma indireta, né, você acaba pegando aquela informação também, né, e você não consegue tirar o viés 100%. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser muito cuidadoso, eu acho que tem que envolver pessoas de outras áreas, porque só o pessoal de tecnologia, eu acho que não consegue cercar todos os cenários, pensar em tudo, né, para poder tratar esses pontos. Bom, pessoal, a gente falou bastante de manipulação de dados e como que a gente tem treinado algoritmos e nas tomadas de decisão isso pode ter um impacto muito grande, mas tem uma outra parte da tecnologia que hoje a gente tem experimentado e que também pode ter impactos muito expressivos, enfim, como que a gente se relaciona e como que a gente interpreta certos eventos, como, por exemplo, o uso de realidade virtual para reviver memórias ou às vezes pessoas que não estão mais aqui. Enfim, eu vi um vídeo que me tocou bastante, que era uma mãe usando realidade virtual. Essa mãe perdeu uma filha há alguns anos e eles recriaram essa filha de uma maneira extremamente realista, até o cenário em que a filha estava, que era um parque que as duas costumavam ir. E assim, foi extremamente impactante para aquela mãe, ela se sentiu reconectada. No vídeo ela demonstra muita felicidade de poder rever a filha dela e tudo mais, mas eu fico pensando qual que é o impacto disso para as pessoas e como que elas vão processar o luto ou experiências que são tão humanas com essas intervenções tecnológicas. Aí eu queria saber de você, Rayane, como que você vê o uso dessa tecnologia para esses fins? Para a psicologia, o sofrimento, ele é algo que nós precisamos passar, né? A gente não dá para burlar o sofrimento. E nós aprendemos muito mais com o sofrimento, né? Com a tristeza, a gente fica muito mais reflexivo, né? É claro que às vezes é uma situação muito difícil, igual a dessa mãe, né? Eu imagino que ela gostaria de todos os dias poder abraçar a filha, né? E a gente estava até comentando que é assustador cobrar, né, um valor para fazer isso, para fazer ela reviver essa experiência. Mas o luto, ele tem fases, nós precisamos passar por essas fases, né? E às vezes burlar isso pode sim afetar, né? Pode afetar ali, às vezes fazer com que a pessoa fique numa depressão profunda, ela não consegue vencer aquilo, né? E é interessante a gente pensar que tem um ponto positivo, né? Às vezes eu uso ali a realidade virtual, a realidade aumentada, para fazer um jogo interativo, para fazer um simulado ali para quem quer tirar ali uma licença para avião, para helicóptero, né? Então tem pontos positivos, às vezes isso vai agregar muito, mas tem esse outro lado, né, que já vai aí esbarrar com a questão psicológica, da saúde mental, da inteligência emocional, né? E aí nós estamos preparados, né, para isso, para enfrentar isso. E quais são os efeitos a longo prazo disso, né? Será que as pessoas vão começar... Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Será que vai começar a se confundir o que é real e o que não é? Sabe? Quem que está aqui, quem não está mais... Porque as pessoas vão sentir que elas podem conversar a qualquer momento com quem não está mais aqui. E vão achar que estão conversando com essas pessoas. Eu acho que isso esbarra até um pouco com o que eu falei no início, né? Que às vezes a gente acha que pode ter tudo o que quer na hora que quer. E não é assim, né? Então a gente precisa parar às vezes e falar, gente, eu tô no mundo real. No mundo real eu vou ter perda. No mundo real eu vou ter tristeza. No mundo real eu não vou ter tudo que eu quero na hora que eu quero. Né? Tem boleto, eu tenho que trabalhar, eu tenho, assim, tem vida lá fora. Né? E a gente ficar preso nisso, mais uma vez, volta ali na questão da dependência, né? E aí acaba que a rede social, ela esbarra muito na dopamina, né? Quando eu tô ali e que eu fico vendo e aquilo me gera prazer,
eu libero no meu organismo a dopamina, que é justamente o hormônio do prazer. Então, que é semelhante também quando eu uso droga, quando eu uso álcool, né? Claro que não é na mesma frequência, mas é um pouco disso. Então, acaba que da mesma forma que a gente tem quem é dependente em outras substâncias, nós teremos pessoas dependentes, né, na rede social, na realidade virtual, nessa vida aí falsa. Será que a gente pode chamar de falsa? Imagina o tamanho da liberação de dopamina que essa mãe não sentiu revendo a filha dela que não estava mais lá. Então, e fica parecendo que não tem limite mais, né? Porque, assim, às vezes essa mãe está numa tristeza tão grande que chega no ponto ela fala, eu consegui reviver esse momento com a minha filha. Será que eu não prefiro viver virtualmente? Que eu consigo ver minha filha o tempo todo? Né? Então, assim, eu quero viver lá. E não aqui mais na vida do dia a dia. Né? Olha aonde isso pode chegar, né? Sim. O índice de suicídio ele é muito grande também. Depois que a tecnologia, né, ela começou a tomar esses formatos, nós temos, né, pessoas mais egoístas, não pensam mais no próximo. Né? Elas querem, igual você falou, viver naquele mundo ali. Se não for aquele mundo irreal, eu não quero viver no real. Né? Então, acaba que ela prefere tirar a vida dela do que esbarrar nessa questão de enfrentar a dor, de enfrentar o sofrimento. É preciso, né? A gente tem que passar. Eu acho que é, de novo, a tecnologia movendo a régua do que a gente considera como experiência humana, né? A morte é uma coisa definitiva, mas será que agora é mesmo, né? Claro que não é a mesma coisa, né? Ela conseguiu ver uma imagem da filha dela, uma interação com a filha dela, mas há 10 anos atrás isso era impossível, incogitável, né? Ninguém ia considerar que depois de perder um ente querido, você ia conseguir ver ela falando alguma coisa que ela não falou em vida, né? Que essa é a grande questão. Não é um vídeo com uma dublagem, alguma coisa do tipo, é como se fosse uma interação nova que aquela criança não teve e que a tecnologia consegue emular agora, né? E eu acho que essa é uma questão interessante até do ponto de vista ético, né? Será que as pessoas que partiram iam querer, né, o uso da sua imagem, dos seus dados, né? Será que a gente vai ter que assinar um termo agora, né? De, assim, eu autorizo o uso da minha imagem depois que os meus áudios, né? Depois que eu morrer, né? Assim, então, assim, é difícil de pensar, porque eu acho que a tecnologia começa a mudar muito a nossa noção de realidade mesmo, né? Do que é ser humano, do que é a morte, o que é a vida, o que é estar no mundo, né? E passar por isso tudo, né? É muito interessante. Sim. Então, assim, falando um pouquinho de manipulação de realidade, né? Quando a gente pode ir para uma esfera um pouco menor, mas que é muito atual aqui para a gente, né? Que é as fake news. Então, assim, hoje em dia, assim, desinformação sempre houve, né? Mas hoje em dia, eu acho que acaba tendo um volume muito maior, porque todo mundo tem acesso à internet, qualquer pessoa consegue colocar essa informação na rede e isso acaba sendo divulgado para várias pessoas. E, às vezes, as informações, essas fake news, elas são muito bem elaboradas. Então, hoje a gente tem criação de imagens muito, muito reais. Você consegue criar vídeos reais com o rosto de uma pessoa que você deseja, criar áudios como se a pessoa estivesse falando. Então, identificar se é falso ou é verdadeiro acaba sendo muito difícil, né? Sim. Então, assim, quais são os desafios que vocês acreditam que a gente tem com relação a essas fake news? Eu acredito, assim, que a gente precisa ter tempo de checar, né? Geralmente a gente não tem. Chegou, eu já encaminho, né? Já repasso ali para frente. E é interessante verificar sites confiáveis, né? Mas hoje a gente fica, não, mas que site que vai ser confiável? Geralmente é aquele que tem um nome a zelar, né? Ele não vai querer postar algo que lá na frente a gente descubra que é uma mentira. Então, é checar em diferentes sites, em diferentes fontes, né? Então, tentar verificar a veracidade daquilo, se realmente condiz, se não, se tem data, se não tem. Então, ter tempo de conseguir fazer essa checagem, né? E eu até brinco que quando vem alguma notícia ali do meu pai, da minha mãe, de ti, eu já falo, ixi, já posso verificar que tem grande chance de ser fake news, né? Se tem necessidade de compartilhar aquilo, né? Realmente, verdade. Eu acho que esse problema, que é um problema recente, né?
e eu acho que a gente vai ver ele cada vez mais latente na nossa sociedade. Eu acho que esse é um dos grandes perigos da tecnologia. Se eu tivesse que elencar, assim, talvez um top 3, esse estaria em primeiro. Porque aquilo que a gente falou no início, né, a gente produz muito dado hoje, esses dados são coletados de maneira irrestrita, a gente não sabe quando, como, para onde que eles vão. E a gente vai ver nos próximos anos aí uma produção de fake news muito próxima da realidade, ao ponto de a gente não conseguir realmente distinguir o que é verdade ou não. E talvez uma fake news muito segmentada, né, para públicos específicos. Então o Caio, ele tem determinados medos, eu sei que ele tem esse tipo de medo, então eu vou gerar um produto aqui, um vídeo, um áudio, atacando aquele medo dele, né, direcionado, muito específico e muito difícil de checar. Porque quem está falando sobre o Caio, né, quem sabe da minha vida pessoalmente para que eu possa conferir, né, quem que é o que a gente chama de ground truth, quem que é o oráculo para eu conseguir consultar para saber se aquilo é verdade. Então, assim, eu acho que esse é um problema muito grande, é um problema de pesquisa muito sério, e eu acho que assim, a gente devia investir muito recurso nesse quesito para a gente criar mecanismos de talvez conseguir identificar de maneira mais rápida e também tentar conscientizar as pessoas, né, de que assim, olha, o nível da tecnologia hoje é esse, é possível gerar um áudio seu falando uma coisa que você nunca disse, com muito pouca informação, né? Então as pessoas precisam saber disso, elas precisam entender que isso é possível, porque o peso de uma fake news é muito maior do que a correção. Mesmo que depois você vá lá e corrija, entenda que é uma fake news, o peso que ela tem na sua vida é muito maior. A Rayane falou no início que a imunidade a gente abaixa, né, quando a gente recebe uma notícia ruim. Então imagina assim, uma notícia muito bem direcionada para você, que sabe da sua vida, que sabe dos seus problemas, que sabe da sua realidade, né? Assim, é um problema imenso, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, em cenário de política, hoje é muito fácil gerar um vídeo de um candidato falando o que eu quiser, porque tem muito material deles online, né? Então, quanto mais material, melhor, né? E a tecnologia hoje está nesse nível, a gente consegue gerar o que a gente quiser de pessoas, principalmente pessoas públicas. E assim, o próprio LGBT, né? Se você pega e pergunta algumas coisas, às vezes ele te gera várias referências e várias delas nem existem. Então, mas tem uma referência lá. E só de ter referência, você fala, não, então é verdade, porque tem essa referência aqui. Mas se você tentar entrar na referência, de fato não existe nada, né? Então essa parte de validação acaba sendo muito difícil, né? E outro ponto que você falou uma vez que o estrago está feito, às vezes você recupera, é muito difícil. E as pessoas se preocupam muito em propagar a notícia. Mas a correção você nunca volta falando. Você pode ter descoberto, isso aqui era mentira. Você não vai voltar, gente, era mentira, né? Então, assim, esse ponto de voltar atrás para tentar consertar esse erro acaba sendo muito difícil. Tem que ter esse cuidado. Isso é Geralmente verdade. a gente não preocupa, né? Assim, só depois que estourou tudo, que aí você fala, não, o que eu posso fazer para sanar e não tem jeito mais, porque o estrago já foi feito. Já foi feito. Com certeza. Então, gente, hoje a gente falou bastante sobre o limite da tecnologia e, em muitos casos, a falta desse limite, né? E aí eu queria finalizar com uma reflexão de cada um de vocês justamente sobre isso, assim. Então, dentro da profissão de cada um de vocês, o que vocês recomendariam ou o que vocês fariam para conseguir minimizar, de certa forma, esses impactos que a gente conversou hoje, de vários tipos de tecnologia que hoje a gente nem sabe quais podem ser as consequências deles, né? Então, eu queria começar com você, Caio. O que você faria para minimizar esses impactos? Eu acho que assim, a gente falou sobre vários assuntos e dá para fazer um paralelo com esse microfone, por exemplo. Eu estou falando nesse microfone e eu espero que daqui a alguns anos os microfones estejam mais avançados, consigam captar melhor o áudio a um custo menor. Então, assim, a tecnologia ela vai continuar avançando. A questão é, quem fala nesse microfone, né? Quem tem acesso ao microfone? Quais vozes estão sendo ouvidas no microfone? Então, acho que esse é o ponto central da discussão. A tecnologia existe, vai continuar existindo e eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais investimento nesse segmento, nessa área, e a gente vai ter cada vez mais tecnologias disruptivas. Então, eu acho que assim, a gente precisa de um olhar social, econômico, político,
por trás dessas tecnologias, né? Quem controla esses modelos de inteligência artificial, quem é dono desses dados que a gente produz todos os dias. Eu acho que a questão, ela talvez se distancie um pouco da questão técnica, exatamente, dos algoritmos, e passa para uma questão mais social, mais política, das pessoas entenderem que hoje a gente está na mão de muitas empresas, de grandes empresas, né, que detêm esses dados, que coletam esses dados, e que depois vendem esses produtos para a gente, né? Muito desses produtos a gente ajuda a produzir, porque os dados são coletados sem autorização, sem nenhum requisito, né? E depois a gente compra de volta esses produtos que a gente produziu insumo para que eles fossem possíveis, né? Então eu acho que a principal esforço é no sentido de conscientização, das pessoas entenderem que esse é um problema real, entenderem que elas precisam olhar para essa questão, né? Para a questão dos dados, para a questão das tecnologias, para entender se é realmente justo uma empresa estar por trás de um produto que tem tanto poder social, né, que tem tanta penetração social. Hoje 98% dos aparelhos celulares do Brasil têm acesso ao WhatsApp. Né? Então, qual que é o papel dessa empresa na sociedade? Né? Qual que é o papel que ela desempenha na vida de todo mundo? Né? Eu acho que os produtos de tecnologia, eles acabam sendo olhados com um viés diferente, né? Não, é muito legal, é muito disruptivo, mas tem um papel social muito grande, né? Talvez o maior de todos que a gente consegue mensurar hoje em dia, né? Então, eu acho que é isso, assim, as pessoas se conscientizarem, entenderem que isso é um problema, se conscientizarem tecnicamente, entender que a tecnologia está aí, que existem empresas que controlam essas tecnologias, que elas vão vender esses produtos depois, que isso está a serviço do lucro, né, na maioria das vezes. E eu acho que caminha nesse sentido, assim. Bom, o que eu queria deixar, né, é até uma frase de Kant, que ele vai falar que você só é livre quando você faz o que você não quer fazer, né? Porque se você faz o que você quiser, você está ali escravo do seu desejo, você é um escravo das suas pulsões, das suas vontades. Né? Então, a liberdade, ela é trazida quando eu escolho fazer o que eu não quero fazer. Né? Então, vem muito disso. Quais são os meus valores? Quais são as minhas bases? Quais são os meus princípios? Né? Eles que vão me direcionar para as minhas escolhas. Então, o Caio falou, né, de algo mais complexo, de algo mais assim, do sistema, de algo que está no controle. Mas eu acredito que nós aqui, às vezes a gente pensa assim, não, eu sou tão pequeno. Mas se a gente fizer a nossa parte, né, de às vezes não se deixar levar pela rede social, às vezes tentar, né, lutar contra isso de passar muito tempo, muitas horas ali, buscar não ficar vivendo só seus próprios desejos, suas próprias pulsões, né, mas pensar assim, eu preciso comer bem, eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso fazer algo bom para o meu corpo, para a minha mente. Eu acho que nós teremos pessoas mais curadas, mais assim, saradas e aptas, prontas para poder ajudar o próximo, para poder ajudar a nossa empresa, nosso trabalho, nossa família. Né? Então, queria deixar isso, que a gente possa aí fazer também o que a gente não quer fazer. Não, assim, bacana demais. Eu acho que foi um papo super rico, assim. Eu acho que a gente trouxe vários assuntos que eu acho que são muito importantes e que, mesmo que muitas vezes não sejam os assuntos que a gente gostaria de falar, né, porque acaba sendo questões muito difíceis de falar, mas eu acho que a gente tem que trazer, e como vocês falaram, né, a gente tem que conscientizar as pessoas, a gente tem que prestar mais atenção nisso, porque há alguns anos atrás era uma preocupação, né, hoje já é uma realidade. Então a gente já não consegue fugir muito mais desses cenários, dessas questões que a gente está conversando. Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Assim, foi muito bacana para a gente aqui esse bate-papo. Que isso, eu que agradeço. Foi muito legal. Foi muito bom. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Acho que o papo foi muito rico. E esse foi o Hiper Humanos. Para nós, tecnologia é a gente. Câmbio e desligo.